Acesso ao Wi-Fi corporativo por voucher. Esse é um dos métodos de autenticação mais utilizado pelos clientes que procuram o iFeed. Eu sou Otávio Marques e vou mostrar para vocês hoje como funciona o método de autenticação via voucher no Wi-Fi corporativo. Além disso, eu vou mostrar como configurar, onde utilizar e até mesmo algumas boas práticas de segurança. Vamos mostrar como o iFeed simplifica tudo isso sem a necessidade de trocar o seu parque de equipamentos. Vamos entender primeiramente o que é o voucher. O voucher é um código de acesso temporário que libera a conexão Wi-Fi. Esse código pode ter algumas regras e até mesmo limites de conexão. Esses limites podem ser configurados por regras específicas ou até mesmo perfis de utilização. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 exemplos. A gente vai configurar voucher para colaboradores, voucher para visitantes e voucher para terceiros, cada um com as suas configurações e os seus limites de uso. Esse método de autenticação é muito utilizado em locais públicos, como cafés, bares, aeroportos ou outros espaços onde é necessário disponibilizar um acesso Wi-Fi de forma temporária e controlada. O objetivo desse método de autenticação é simples: disponibilizar o acesso Wi-Fi de forma rápida, forma segura e até mesmo com limites de acesso. Com isso a gente evita dor de cabeça, conseguimos logs do momento em que a pessoa acessou, o horário e qual dispositivo ele acessou. Mas antes disso tudo, você precisa definir os perfis, em qual SSID esse voucher vai ser solicitado, se ele vai ter o tempo de 1 hora, 1 dia, limites de dispositivos. Então primeiramente a gente desenha o escopo dessa autenticação e depois a gente começa a fazer a configuração dela. Mas eu vou trazer para vocês aqui exemplos de como configurar, como eu falei, terceiros, visitantes e colaboradores. Vocês podem usar isso como exemplo e montar todas as regras e configurações que vocês precisam baseado nessas restrições, limites de dispositivos e também configuração de SSID ou separação por locais. Depois que tudo isso for feito, vai ficar simples. Cada perfil já está configurado, é só você ir lá, gerar um novo voucher, passar para o visitante, para o colaborador ou para o terceiro e assim ele conseguir utilizar normalmente. Então agora a gente vai dar início nessa configuração e criar esses métodos de autenticação via voucher. Primeiramente, dentro da plataforma aqui, a gente vai ter que clicar em configurações, vamos lá em voucher. Vouchers, a gente vai criar cada segmentação. Então vou dar início aqui, criar a segmentação de terceiros. Aqui ele tem a opção de uso diário único. Eu não vou marcar. Meu terceiro eu vou querer que ele use mais vezes porque eu vou botar um tempo de conexão menor para ele. Então vou colocar aqui terceiros, o tipo vai ser voucher e vou adicionar. Aqui eu vou clicar em voucher, ele tem aqui gerar voucher, então posso gerar de forma aleatória vários. Eu tenho aqui adicionar uma planilha, então posso subir vários vouchers também. Então aqui eu vou clicar em adição avulsa, eu vou colocar aqui ter 1, que vai ser meu terceiro. A quantidade de uso para ele eu vou deixar como ilimitada, porém eu vou adicionar uma data de expiração. Então eu vou colocar aqui terceiro, manutenção. Então vamos dizer que esse terceiro ele está vindo fazer uma manutenção e eu vou passar esse código para ele. Eu não vou colocar a quantidade de uso porque eu vou botar um tempo menor para ele. Se eu colocar a quantidade de uso, ele vai usar, um exemplo, 4 horas. Quando terminar, ele vai usar mais uma vez. Aí novamente ele não vai conseguir. Então eu vou adicionar a data de expiração para ele. Então eu vou clicar aqui em adicionar a data de expiração. Hoje é dia 21. Então vamos dizer que ele vai fazer manutenção hoje, dia 22 e dia 23 esse voucher ele expira. Então eu vou colocar aqui a data de expiração dia 23 para ele. Adicionei. Então ele tem um voucher aqui ter 1, uso restante ele é ilimitado, porém ele tem uma data de expiração. E aqui eu botei uma informação de terceiro manutenção. Feito. Então criei aqui já para terceiro. Agora eu vou criar uma para colaboradores. Então aqui colaboradores, não vou marcar uso diário único, vou selecionar o tipo aqui voucher e vou adicionar. Novamente eu vou lá, voucher, adição avulsa e vou botar aqui meu collab 1. Quantidade de usos dele vai ficar ilimitada. Vou colocar aqui collab Otávio, um exemplo. Não vou colocar data de expiração e nem limite porque ele é meu colaborador. Eu só vou ajustar depois tempo de conexão no tipo de cadastro que a gente vai vincular com essa segmentação. Adicionei. Então aqui está pronto. Agora a gente vai criar a segmentação de visitantes. Então vou colocar aqui visitantes. Eu vou marcar aqui para ele como uso diário único. Então ele só vai poder digitar esse voucher por uma vez por dia. Um exemplo, eu vou colocar para ele 2 horas de tempo de conexão. Ele vai usar por 2 horas, terminou essas 2 horas, ele não vai conseguir usar novamente, porque o uso está como diário único. Então só no próximo dia ele consegue usar esse voucher novamente. Então aqui o tipo voucher, vou adicionar. Ok, visitantes, vou lá novamente, criar um novo voucher. Aqui eu vou botar como visite 1, vou colocar um comentário, vou botar aqui visitante Wesley. A quantidade de usos aqui eu vou colocar como 2. Então vamos dizer que ele entrou hoje,
ele está como uso diário único. Então ele logou, usou esse voucher, ele contou como um uso. No próximo dia, ele vai contar mais um uso. No terceiro dia que ele for logar, esse voucher não tem mais validade. Então aqui eu não estou usando expiração e ele não está ilimitado. Ele só permite acessar 2 usos. Então coloquei aqui quantidade de 2 usos, sem data de expiração, adicionei e ele está pronto. Feito. Então, cada segmentação já está pronta com os perfis, terceiros, colaboradores e visitantes. Agora, nós precisamos criar os tipos de cadastros vinculados a cada segmentação. Então, vamos continuar aqui, no lado esquerdo, configurações. Eu vou vir aqui em tipos de cadastro e vou criar cada uma delas. Vou clicar aqui em criar formulário de login, vou dar um nome para ele. Então, aqui vai ser visitantes voucher. Título do botão aqui, sou visitante. O tipo, né, o método do formulário vai ser voucher, então selecione o tipo de formulário voucher. Vou colocar aqui a hora. Lá no visitante eu coloquei uso diário único e também 2 usos. Então aqui eu vou colocar 2 horas. Esse visitante vai usar por 2 horas. Então nesse dia ele já não consegue usar mais. No outro dia ele vai usar mais uma vez, porque eu botei 2 usos para ele. E no terceiro dia ele não vai conseguir mais usar. Então usou essas 2 horas, ele fica bloqueado e não consegue usar mais novamente. Então vou colocar aqui, tempo de conexão 2 horas. Eu posso colocar um tempo de bloqueio também, mas aqui não vem ao caso porque eu já limitei o voucher a um uso diário único. Aqui ele vai pedir para eu selecionar a segmentação. Então a gente está fazendo aqui visitantes. Vou descer e vou salvar. Vou avançar, vou marcar aqui qual o local que eu vou segmentar. Então eu vou colocar aqui, esse tipo de autenticação vai aparecer para a loja 1. Vou salvar. Aqui é possível também pedir os campos. A gente pode utilizar o voucher com campos e sem os campos. Quando eu solicito o nome, o e-mail e mais algum dado vinculado ao voucher, o usuário faz o login com o voucher, ele digita esse voucher. O próximo passo é logar com esses dados, então ele vai digitar o nome, o CPF e o dado que a gente solicitar. Quando ele for logar novamente, usar esse voucher, caso ele tenha essa liberação, ele não precisa mais digitar esses dados novamente. Por quê? Nós vinculamos os dados que ele preencheu com o voucher, então aquele voucher pertence somente a ele. Então sempre que ele utilizar aquele voucher, se ele tiver essa permissão, esse voucher vai ter os dados dele. É possível utilizar voucher sem os dados e com os dados. Aqui eu não vou utilizar, então salvei. Aqui o voucher de visitantes ele está desabilitado, eu vou habilitar. Agora eu vou seguir criando os outros tipos de cadastro também. Então agora eu vou criar o tipo de cadastro, o formulário para os terceiros. Então vou colocar aqui terceiros voucher. Vou colocar aqui sou terceiro, que é o título do botão que vai aparecer para ele. Aqui o método voucher. Então para esse tipo de autenticação que é para o terceiro, eu vou colocar como 8 horas. Lá a gente colocou uma expiração para ele dia 23 e sem limite no uso do voucher. Então ele está lá dando a manutenção, utilizando por 8 horas. Vamos dizer que ele passou desse tempo. Ele vai subir o Captive novamente, ele vai conseguir digitar esse voucher e ele vai ter o uso ilimitado dele, porém com a expiração no dia 23. Então aqui 8 horas, vou fazer o mesmo processo, vou marcar aqui qual que é o voucher que eu vou utilizar. Então aqui ó, terceiros, qual que é a segmentação, né, que a gente criou o voucher vinculado a ela. Vou avançar, vou marcar o local, então eu estou usando aqui na loja 1, salvei. Aqui ele vai pedir os campos, não vou utilizar essa parte e vou salvar. Atualizando aqui, ele já criou aqui o terceiros voucher. Vou habilitar ele também. Agora eu vou criar o tipo de cadastro para o colaborador. Nesse caso lá a gente colocou como um voucher limitado, sem uso diário único. Então ele vai ter um acesso muito mais privilegiado que os demais. Então vou criar aqui colaboradores voucher. Título de botão, sou colaborador. O tipo aqui voucher. Aqui eu vou colocar para ele 12 horas. Então aqui o voucher que eu vou colocar, colaboradores. Avançar, aqui a loja 1. Os campos eu também não vou pedir e salvei. Então aqui ó, ele já criou. Vou clicar aqui, vou ativar ele, colaboradores voucher. O que eu vou fazer aqui? Eu vou definir esse colaborador como padrão. A gente sempre tem que ter um formulário padrão, então eu vou salvar ele. Então esse vai ser padrão e vou desabilitar o formulário por e-mail que eu não quero que ele apareça para ninguém. Então eu tenho colaboradores voucher, visitante voucher e terceiros voucher. Agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas bônus. Aqui a gente só criou a segmentação e os tipos de cadastro. Eu não fiz limite por dispositivo, não fiz limite por SSID. Além do local, a gente consegue também configurar a segmentação de SSID. Isso são com alguns equipamentos. Eu tenho um equipamento aqui que consegue fazer essa segmentação, que é o GrandStream. Ele envia esses dados do SSID para a gente consegue configurar na plataforma, então você pode separar cada tipo de cadastro por SSID diferente. Quando você não consegue segmentar por SSID, quando subir o Captive, ele vai aparecer os 3 botões. Sou visitante, sou terceiro e sou colaborador. Mas a gente pode separar isso por cada tipo de cadastro e eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, além do limite por dispositivo. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui colaboradores. Se eu clicar aqui em editar, aqui dentro do tipo de cadastro, se eu for em opções avançadas, eu consigo especificar
as conexões simultâneas. Para o meu colaborador, eu não vou colocar nenhuma conexão simultânea. Aqui em terceiros, eu vou editar e eu vou dizer que ele consegue usar até 2 dispositivos, porque ele pode estar usando o celular e o notebook para dar manutenção. Então eu vou aqui configurações avançadas e vou colocar conexões simultâneas aqui 2 dispositivos. Vou salvar. No meu visitante eu vou colocar apenas um dispositivo. Vou editar ele aqui, vou descer com configurações avançadas e vou colocar apenas um dispositivo. Salvei. Então, o meu terceiro consegue usar 2 dispositivos. Quando ele for usar o terceiro, ele não vai conseguir. E o meu visitante, ele vai conseguir usar apenas um dispositivo. Por que isso? O meu visitante, eu liberei para ele o uso diário único. No meu terceiro, como ele já tem uma segmentação um pouco mais tranquila, só com expiração para o dia 23, então ele está como o uso ilimitado, mas ele consegue usar apenas 2 dispositivos. É um uso ilimitado, mas limitado a dispositivo, não uso do voucher. Então eu mostrei para vocês o limite do dispositivo. Faltou o quê? A configuração da SSID. O que eu preciso para isso? Primeiramente a gente vai voltar lá em locais, configurações locais. Cada local aqui ele vai ter uma configuração, mas a gente não vai mexer nisso. Nós vamos aqui em cima em SSID. Aqui eu vou cadastrar igual o SSID da controladora que gerencia o AP. Então eu vou lá no meu controlador e vou pegar aqui cada SSID. Aqui no meu caso eu vou em settings, né, do meu Grandstream aqui, Wi-Fi, e ele vai ter cada SSID corretamente. Então eu vou pegar aqui visitantes, vou vir aqui, vou cadastrar ele, cadastrei. Vou novamente aqui terceiros, vou cadastrar ele aqui, vou voltar e vou colocar os colaboradores. Eu estou copiando e colando para ele ser realmente igual e evitar qualquer caractere. Então ele tem que ser igual para a gente poder direcionar o usuário diretamente para o SSID correto. Feito, então aqui eles já estão criados. O que eu preciso fazer? Vincular cada SSID com um tipo de cadastro. Vou voltar novamente lá em configurações, tipos de cadastro. Vou editar aqui visitantes voucher, vou editar ele. Aqui novamente vou descer tudo, configurações avançadas. Ele vai ter aqui ó, todos os SSIDs. Vou desmarcar e vou vincular ele somente no SSID que eu quero, que nesse caso é visitantes. Então, visitantes só para SSID. Salvei, feito. Ok, visitantes está ok. Agora terceiros. Vou editar terceiros, vou descer novamente, avançados. Vou desmarcar todos os SSIDs e vou marcar aqui só o SSID de terceiros. Feito isso, salvou, ok. Agora por último, colaboradores. Editar, vou descer aqui, configurações avançadas, vou desmarcar todos e vou selecionar novamente só o que eu quero, que é o colaboradores. Então aqui a gente viu como criar os perfis e as segmentações do voucher, como criar os vouchers, como limitar ele por dispositivo e também vincular a cada SSID. Então agora eu vou mostrar para vocês conectando o meu celular na rede de visitantes, onde tem limite de um dispositivo, e eu vou mostrar o que acontece quando eu for logar novamente com um novo dispositivo. E isso já vai ficar de exemplo para os demais fluxos e perfis também. Então aqui eu vou conectar nessa rede, ele já subiu o Captive e me pediu o voucher. O iFeed hoje ele é insensitive case, ou seja, ele vai validar os dados que estão sendo preenchidos. Não valida se ele é caixa alta ou caixa baixa, né, ou minúsculo. Então vou colocar aqui visite 1, que foi o que eu criei. Vou clicar aqui em entrar, ele vai pedir o termo, vou aceitar os termos, ele já vai me direcionar novamente para a liberação. Então aqui ele já me liberou para navegação. Eu vou mostrar para vocês acessando com um novo dispositivo, com esse mesmo voucher, para ele mostrar o limite e o bloqueio dessa sessão que já tem ativa, porque lá eu coloquei limite de um dispositivo. Ó, então agora eu vou logar, vou clicar aqui, ele vai subir o Captive e ele vai me pedir aqui o voucher, vou botar o mesmo visite 1. Ó, ele já deu o limite de uso diário do voucher excedido, volte amanhã. Então, como eu tenho uso diário único lá, ele não vai deixar eu utilizar o visitante novamente. Agora eu vou mostrar para vocês logando com os outros perfis, colaboradores e terceiros. Então, vou colocar aqui na rede de colaboradores, ele subiu o Captive. Como é um acesso já ilimitado, ele não tem restrição, vou botar aqui Colab 1, ele já vai me pedir aqui para aceitar o termo, já me liberou navegação e ele já está pronto também. Agora eu vou simular conectando na rede de terceiros. Terceiros, vou conectar, ele vai subir o Captive aqui, vai botar aqui ter 1, aceitar os termos, ele também já me liberou e eu vou conseguir seguir com a navegação. Feito, então a gente mostrou aqui para vocês as limitações e eu vou mostrar na plataforma como que eles vão aparecer. Então agora aqui na plataforma eu vou mostrar para vocês como cada um ficou. Então vamos lá em conexões, eu vou ter aqui o terceiro conectado com o voucher ter 1, ele pegou as 8 horas, né, de conexões ali que a gente colocou. Colab 1, ele pegou as 12 horas que nós colocamos. E também aqui o visitante, ele pegou como visite 1 e ele pegou as 2 horas. Voltando lá na segmentação, vamos em configurações, voucher. Aqui, terceiros, eu vou editar ele aqui, ó. Ele está como ilimitado, então ele só vai ter essa expiração nessa data. Colaborador eu não configurei nenhum limite.
E o visitantes, se eu for editar ele aqui, ele está como usuário único. Se eu for olhar, ele só tem mais um uso, porque eu coloquei 2 usos para ele. Então ele vai conseguir usar esse voucher só mais uma vez. Então, pessoal, agora com esses exemplos e essa demonstração, vocês conseguem criar um perfil de voucher um pouco mais segmentado, sem criar aquele voucher único, onde você passa para todo mundo, sem limite de dispositivo, sem limite de conexão. Agora a gente consegue ter mais segurança e rastreabilidade em cada acesso e em cada voucher. Se vocês gostaram desse conteúdo, já compartilha com um amigo, deixa um like aqui pra gente, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso suporte e até o próximo vídeo.